Boa noite, meu nome é Ana Carolina Cassiano, eu sou oftalmologista e hoje eu vou falar sobre a síndrome da deficiência postural, que também é chamada por algumas pessoas lá na Europa de síndrome da disfunção proprioceptiva, que acaba tornando o nome um pouco mais abrangente. Então, eu quero falar um pouquinho da minha história até aqui, como que eu cheguei na SDP. Em 2017, eu e a Bruna, que é minha sócia, a gente abriu uma clínica de oftalmologia pediátrica, e daí atendendo muitas crianças, eu comecei a ver que muitas das crianças que aparentemente enxergavam bem, não conseguiam aprender a ler e escrever. E isso me trouxe vários questionamentos. Eu comecei a ir atrás de vários cursos, fiz dezenas de cursos, e um dia eu cheguei no curso do Dr. Orlando sobre SDP, e daí eu vi que eu tinha todos os sintomas que ele descrevia da síndrome. Então, eu tinha dor crônica, eu percebi que eu tinha dificuldade de leitura, que era uma coisa que eu não achava que eu tinha, achava só que eu não me esforçava o suficiente, ou que eu tinha preguiça, cansaço, enfim. E aí eu resolvi fazer os óculos de prisma para mim, a gente vai chegar lá, e eu vi que funcionava, e isso melhorou minha dor, melhorou minha leitura, minha vida acadêmica, e daí eu falei, bom, agora eu vou precisar estudar sobre isso, e para poder ajudar os outros também. E daí eu acabei mergulhando na síndrome da deficiência postural, fiz um curso de 6 meses com o Dr. Orlando, depois fui lá para Portugal, estudei neurociências da visão também, porque eu queria entender como funcionava a parte neurológica de tudo isso, e fui estudando, venho estudando, porque eu acho que ainda tem muita coisa para aprender, e estamos aqui, né? Então, agora, depois das crianças, começaram a vir os adultos também, e bom, enfim, lá na clínica, agora, além das crianças, eu atendo os adultos que são encaminhados por causa da síndrome. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a propriocepção. Então, a propriocepção é o sentido que o corpo tem sobre ele mesmo. É ele que dá as informações para o cérebro sobre o corpo, como que ele está na posição interna e movimentos. Ele que regula a postura, é a propriocepção que regula o equilíbrio e toda a percepção postural e onde o corpo está em relação ao ambiente. E para a gente aprender a ler, a escrever, a propriocepção tem que estar funcionando adequadamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Cada fibra muscular, cada fuso muscular, cada célula de tendão, células da pele, todos eles têm órgãos com micro-órgãos, com sensores que mandam informações para o cérebro dizendo como que eles estão naquele momento. Então, na questão dos fusos musculares, é o estirado dos fusos musculares, nos tendões, se ele está estirado, se ele está relaxado, e todas essas informações chegam no cérebro, e o cérebro vai interpretar e mandar os comandos para o próximo movimento. Então, se essas informações chegam erradas lá no cérebro, o cérebro interpreta de forma errada e manda comandos errados. Então, muitas vezes, o cérebro entende que o corpo está reto, quando, na verdade, o corpo está torto. Então, aqui eu coloquei as principais estruturas anatômicas que são envolvidas na propriocepção, que temos a parte cutânea, os fusos musculares, os órgãos tendinosos, e toda essa formação que vai chegar lá no cérebro, no tálamo, no córtex somatosensorial, e tudo isso está tudo relacionado, não tem uma área específica da propriocepção no cérebro, são várias áreas conectadas que vão gerar essas informações e esses comandos.
Em 1979, esses dois médicos, que são geniais, descreveram a síndrome da deficiência postural. Então, o doutor Henrique Martins da Cunha, que já faleceu, era um fisiatra, que percebeu que muitos dos pacientes deles que vinham com dor e alterações posturais tinham alterações na movimentação ocular. Então, ele chamou o doutor Orlando Alves da Silva, que é o oftalmologista, ele era o chefe da oftalmologia no Hospital Santa Maria de Lisboa, para ajudar ele a entender por que essas pessoas que tinham alterações posturais melhoravam, tinham essas alterações também na movimentação ocular, e quando ele manipulava essas pessoas, havia uma mudança também na movimentação ocular. E daí eles foram estudar sobre isso e chegaram na síndrome da deficiência postural. Então, o que é a SDP? A SDP é uma alteração do sistema proprioceptivo, que vai gerar contrações musculares desnecessárias, irregulares, assimétricas, e isso também vai gerar alteração da integração sensorial. Então, a pessoa, como eu falei anteriormente, ela vai achar que o corpo está reto, quando na verdade o corpo está torto. Isso também gera alterações da percepção multissensorial, então percepção visual, percepção auditiva, às vezes tato, paladar, olfato, dificuldades de leitura e atenção. Pode gerar dores musculares, fadiga por causa do excesso de gasto de energia, tontura, vertigem e falta de equilíbrio. Os principais sinais clínicos nas crianças, então as crianças chegam aqui na clínica principalmente por dificuldades de aprendizagem. Então, as dificuldades de leitura e escrita, déficit de atenção, crianças que são mais estabanadas, esbarram nas coisas, têm mais dificuldade na organização motora, dispraxia motora, tropeço, dislexia, disgrafia, crianças que parecem ter um TDAH, então muitas vezes têm diagnósticos errados de TDAH, a criança que não para quieta um minuto, muitas vezes, hoje mesmo eu estava explicando para uma paciente que o menino não para quieto, ele é aquele que não consegue ficar sentado na cadeira, porque ele vai derretendo igual um marshmallow, ele não para de se mexer o tempo todo, não consegue ficar parado numa fila. Por quê? Porque no nosso corpo a gente tem dois tipos de fibras musculares, as fibras fásicas e as fibras tônicas. E as fibras fásicas são as fibras do movimento rápido, aquela que a gente faz na musculação. Enquanto as fibras tônicas são as fibras da postura, da sustentação, que é o que a gente usa quando a gente está fazendo a isometria. E a propriocepção está muito relacionada com as fibras tônicas. Então, se a propriocepção está desregulada, essa sustentação é muito ruim. Então, a criança acaba usando as fibras fásicas para se sustentar. Por isso que ele não para de se mexer, ele fica se mexendo o tempo todo, porque ficar parado dói. E daí acabam tendo diagnósticos de TDAH, de hiperatividade, mas que na realidade não é TDAH, ele tem um distúrbio proprioceptivo, que quando a gente melhora a propriocepção, ele melhora todos esses sintomas. Então, a propriocepção é um dos principais alicerces da integração sensorial, e isso é muito bem conhecido. Já o pessoal, quem trabalha com psicomotricidade, terapia ocupacional, o que eles mais trabalham é essa parte da integração sensorial, porque eles já sabem que vai ajudar, melhorando o corpo, melhorando a propriocepção, ajuda a melhorar essa integração sensorial. Se o cérebro não entende direito onde o corpo está no espaço e ele não consegue se sustentar, ele vai gastar muito mais energia para manter a sustentação, que é uma coisa básica do corpo,
e acaba sobrando menos energia para o aprendizado, para o raciocínio, para a linguagem, e para a criança manter o foco na classe, na leitura, no que for. Então, uma criança que não para quieta um minuto, ela não vai conseguir manter a atenção em nada. E a leitura precisa de uma forte dependência da coordenação motora entre os olhos, a cabeça, o pescoço, o corpo tem que estar bem sustentado, e tudo isso é ajustado pela propriocepção. Então, por isso que a gente recebe muitas dessas crianças com esses sintomas, principalmente sintoma cognitivo. Nos adultos, a queixa mais frequente é a dor crônica e a vertigem, a tontura, porque muitas vezes o adulto já passou por aquela dificuldade de leitura e aprendizagem, ele conseguiu e levando a sua vida e passando por essas dificuldades, e vai chegar na vida adulta com dor crônica, fadiga, tontura, vertigem, e às vezes eles reclamam também de visão dupla, e a claustrofobia, agorafobia também são sintomas comuns, medo de altura, cinetose, que é o enjoo de movimento, tudo isso é muito comum na alteração de propriocepção. As pessoas com hipermobilidade acabam tendo eles mandam a informação errada para o cérebro, então a laxidão ligamentar leva a um feedback impreciso. Então o corpo acha que a articulação está assim, retinha, quando na verdade ela está assim. Eu não tenho hipermobilidade, então fica mais difícil de mostrar. Mas o cérebro entende todo o tempo que o corpo está de um jeito, quando na verdade o corpo está de outro jeito. Então isso gera uma imagem corporal confusa, e isso vai gerando tentativas do próprio organismo de se equilibrar, e vai gerando contrações musculares cada vez mais irregulares. E isso vai gerar dores musculares difusas, postura compensatória crônica, fadiga crônica, porque gasta muito mais energia, desequilíbrio, dispraxia motora e também a dificuldade de aprendizado, tanto motor quanto cognitivo. As crianças com hipermobilidade pode ter também uma troca de escrita, como a gente já falou, eles sentam de forma diferente, né? Então as crianças sentam com as pernas em W, senta em cima da própria perna, ou fica escorregando na cadeira a todo tempo, não para de se mexer, tem dificuldade em se sustentar. E aí, como eu falei, eles acabam apresentando esses sintomas semelhantes aos sintomas do TDAH e da dislexia, e levando a diagnósticos errados. A dor crônica está muito relacionada com a propriocepção alterada, porque a gente tem uma propriocepção alterada, isso leva a um controle motor desorganizado, acaba sobrecarregando aquela parte daquela musculatura que está tensa, que não deveria estar tensa, e isso gera dor. A dor crônica vai gerar uma hiperatividade nas áreas relacionadas à dor, lá no córtex somatosensorial e no tálamo, e isso reduz a precisão do mapa corpóreo interno, então o esquema corporal também fica mais impreciso, e isso vai levar a uma piora da propriocepção. Então, a propriocepção alterada gera dor, e a dor gera propriocepção alterada. Isso vai gerando um ciclo vicioso cada vez mais doloroso. E daí, para a gente tratar essas pessoas, a gente precisa reorganizar
a propriocepção e quebrar esse ciclo de dor. Então, achei essa frase muito interessante, que fala que a dor crônica pode não ser só muscular ou emotiva, ou emocional. Ela muitas vezes é sensorial e proprioceptiva. Então, tratar o corpo, devolvendo ao cérebro uma percepção mais precisa e organizada, é um caminho fundamental para quebrar o ciclo da dor e restaurar a funcionalidade. Então, quando a gente trata a propriocepção, a gente ajuda o corpo a se reorganizar, e isso vai quebrar esse ciclo de dor e a pessoa vai melhorar cada vez mais. E daí, como que a gente vai tratar a propriocepção? A gente consegue manipular os 3 principais captores proprioceptivos, que são os olhos, a boca e a sola dos pés. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre os olhos, que é onde, como eu trabalho, né, eu trabalho na área dos olhos. Então, essa aqui é a primeira via visual, que é a via mais conhecida, que todo mundo conhece, que a imagem entra nos olhos, vai passar aqui pelo quiasma óptico, o corpo geniculado lateral, e vai lá para o córtex occipital, que é onde a imagem vai ser definida. Só que só 80% a 90% das fibras do nervo óptico fazem esse caminho. 10% a 20% das fibras fazem o caminho da segunda via visual, que vai chegar lá no colículo superior. Então, aqui a gente consegue ver que, além da primeira via visual, tem a segunda via visual, que eles vão chegar aqui, ó, no colículo superior. Do colículo superior vai ter contato com os núcleos dos músculos oculomotores, e isso também vai levar a uma sinapse com o fascículo longitudinal medial, que vai levar para todo o corpo essa organização. Então, muitas vezes as pessoas não entendem como que você coloca uma lente no olho e isso muda a postura da pessoa. Por causa disso, por causa dessa via visual, a segunda via visual, que está relacionada não só com a movimentação ocular, mas com a organização postural também. Então, os músculos oculomotores também têm fusos neuromusculares que mandam informações proprioceptivas para o cérebro. E isso ajuda tanto os olhos, eles mandam as informações proprioceptivas, mas os olhos também ajudam a gente a saber onde a gente está em relação ao ambiente. Então, eu sei que aqui à minha direita tem uma porta, porque a imagem da porta está caindo no meu lado esquerdo da retina. E aqui à minha esquerda tem uma janela, porque a imagem da janela está caindo no meu lado direito da retina. E isso mostra onde eu estou em relação ao ambiente. Então, são vários fatores oculares e óculo-cerebrais que vão ajudar a gente a se organizar em relação a gente mesmo e em relação ao espaço. Então, através dessa via, que é chamada de via retinocolicular, os sinais visuais são enviados e vão ter conexões com o cerebelo, com o tronco cerebral, com os núcleos vestibulares e com toda essa parte que ajuda a regular a postura. E daí, como que funcionam os prismas ativos? Então, o doutor Orlando Alves da Silva, estudando sobre toda a síndrome da deficiência postural, ele achou um protocolo relacionado à postura, então ele desenvolveu esse protocolo, que dependendo de cada postura, nós vamos usar prismas diferentes nos olhos. E isso vai estimular as vias retinocoliculares e vão ativar alguns músculos oculomotores específicos. Na verdade, eles vão relaxar músculos oculomotores específicos. E os 2 principais músculos que a gente trabalha é o oblíquo inferior,
que faz abdução, elevação e extorsão, e o reto lateral, que faz abdução. E quando eu coloco o prisma na frente do olho, eu jogo a imagem para a base, e isso vai fazer o olho buscar a imagem. Quando eu faço o olho buscar a imagem, eu relaxo esse músculo específico. Quando eu relaxo esse músculo específico, eu relaxo toda a musculatura da mesma cadeia que faz o mesmo trabalho. Então, os músculos que fazem abdução, extorsão e elevação vão ser relaxados também. E isso vai organizando e melhora a postura. E a melhora da postura é imediata. Então, essa aqui é a minha filha, ela tem hipermobilidade articular, ela tinha alteração da mordida cruzada, a gente já tratou, e ela usa prisma porque ela estava tendo muito problema de atenção na sala de aula. E a gente consegue ver a diferença imediata dos prismas quando a gente coloca o óculos na frente do olho dela. Então, durante a consulta, eu testo a postura antes, coloco o prisma e vejo a postura depois. E se tem uma alteração da postura, eu estou vendo que o prisma está funcionando para ela. Então, aqui, ó, aqui ela está sem o prisma, e aqui ela está com o prisma. Olha a diferença na postura entre uma e a outra. Então, quando o prisma melhora a postura, eu sei que, consequentemente, a integração sensorial também vai melhorar. Então, a postura, para mim, é uma forma de avaliação, de teste mesmo. Então, eu vejo, tem alteração postural, melhora com o prisma, então eu sei que, consequentemente, a integração sensorial também vai melhorar. Então, eu trouxe mais alguns casos aqui. Então, da minha filha eu não tampei o rosto, para vocês verem, ela está com óculos e sem os óculos, mas aqui são outros pacientes, então eu acabei tampando o rostinho deles para não serem, né, para manter a confidencialidade. Então, aqui, olha a alteração aqui dessa criança, que está toda virada para a esquerda, ele está todo apoiado do lado esquerdo, a cabeça torta, e aqui ele está retinho. Essa menina aqui, ela tem uma melhora bem expressiva, olha a diferença aqui da postura entre sem os óculos e com os óculos. Olha, e essa melhora é imediata. A parte cognitiva, a melhora da aprendizagem, isso a gente vai vendo uma melhora ao longo do tempo, mas a parte postural é imediata. Então, ó, tanto em adulto quanto em criança. Então, fiz questão de colocar aqui para vocês, adulto e criança, para vocês verem que funciona tanto no adulto quanto na criança. E quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e tratar, melhor qualidade de vida vão ter essas pessoas, né? A criança não precisa chegar lá na vida adulta morrendo de dor para ser diagnosticada, ela pode ter uma qualidade de vida muito melhor se a gente tratar desde o começo. Outros captores proprioceptivos principais, a planta dos pés. Então, os pés fornecem ao cérebro, principalmente, informações de pressão, se o corpo está equilibrado ou não, dos dois pés. E daí eu já peguei, eu tenho uma plataforma de postura lá na clínica, eu já peguei um adolescente que ele pesava 20 quilos mais de um lado do que do outro, e para ele estava reto. Então, porque essas informações estão chegando muito erradas lá no cérebro. A gente faz testes proprioceptivos nos pacientes, antes de passar os prismas, até para eu entender se a questão é proprioceptiva mesmo, e muitos deles, eu coloco o pé retinho para frente e eles acham que o pé está completamente torto, porque as informações estão chegando erradas. E daí, quando a gente precisa tratar a planta dos pés, a gente entra com palmilhas proprioceptivas, que vão ajudar a melhorar essa informação de baixo para cima. Então, os óculos ajudam a gente a alinhar
de cima para baixo, e a palmilha ajuda a alinhar de baixo para cima. E um outro captor proprioceptivo muito importante, na verdade ele é um interferente proprioceptivo muito importante, é a boca. A boca tem muita inervação, principalmente do nervo trigêmeo, então a inervação sensorial da boca, da língua, é muito importante, mas esse é um capítulo à parte, né? Eu acho que se vocês quiserem, depois a gente pode até chamar um dentista especialista nessa parte de postura para falar, porque a posição da língua, a posição da mordida, a mordida torta, a mordida cruzada, quem mastiga muito mais de um lado do que do outro, vai gerar compensações muito importantes, principalmente pescoço, base do crânio, e isso gera não só alteração postural, como as dores muito importantes. Então, para vocês que trabalham muito com dor, a boca tem que ser um dos principais fatores a serem avaliados, porque nós médicos, acabamos não estudando a boca, né? A gente trata um corpo sem boca, só que a boca é muito importante, então é importante ter um dentista que pense nessa parte mecânica, porque a maioria dos dentistas hoje em dia só pensa na parte estética, visual, então você vai lá, olha, tem um sorriso lindo, mas é uma oclusão que não encaixa direito, tem às vezes um desnível de um lado para o outro, então isso é uma coisa que eu costumo olhar também nos pacientes, porque se precisar tratar a mordida, a oclusão dental, eu vou encaminhar esses pacientes para o dentista. E costumam melhorar muito. Eu já tive muitos pacientes que, depois que trata a boca, porque a boca é o que mais demora para tratar também. A gente coloca o óculos, a pessoa melhora na hora, ela relaxa a musculatura e ela fica super bem. Agora, a boca não, a boca é uma coisa que demora para tratar, às vezes você demora 2, 3 anos para tratar uma mordida adequadamente. Então, você vai dando qualidade de vida com os óculos, e depois, enquanto vai tratando a mordida, até porque muitas vezes a gente consegue libertar as pessoas dos prismas. Então, a ideia também não é que a pessoa precise usar óculos com prisma a vida inteira, mas a gente precisa ensinar o corpo a se reorganizar. Se o corpo não se reorganiza, se a boca, se tem uma mordida torta e não é tratada, a pessoa nunca vai ficar boa, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente olhar. Então, eu costumo encaminhar bastante paciente para dentista que trabalha essa parte de biomecânica. Bom, como que a gente faz o diagnóstico, então? Eu faço um histórico clínico bem detalhado, minha anamnese demora quase 1 hora, eu vou entender como que está funcionando toda a histórica da pessoa, inclusive parte de sono, coordenação motora, se é um adulto, como que foi na infância, então tudo isso é importante. Se é uma criança, como que ela nasceu, se ela engatinhou de 4 apoios, se teve plagiocefalia na infância, tudo isso é importante, porque vai gerar assimetrias e pode acabar desenvolvendo a síndrome da deficiência postural durante o recorrer da vida. Até para a gente achar também qual que é o principal causa, né? Então, se o problema está na boca e eu não resolver a boca, ela nunca vai ficar boa. Se o problema está no pé e eu não resolver o pé, ela nunca vai ficar boa. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ir investigando. Eu acho que a gente, como médico, você é meio um detetive, né? A gente tem que ir investigando para achar a real causa do problema. Que ultimamente o médico virou só um prescritor de remédios, então se está com dor, toma um remédio para dor, mas qual é a causa da dor? A gente precisa achar isso. Então, a história clínica ajuda a gente a ter uma visão mais panorâmica
desse paciente. E daí eu faço uma avaliação oftalmológica completa, principalmente nas crianças a gente faz com a cicloplegia, que é a dilatação das pupilas, então eu até divido a consulta em 2 vezes, quando é criança, porque um dia eu vou dilatar a pupila dele, e no outro dia eu vou fazer os testes posturais com o grau certinho que ele precisa. No adulto, nem sempre eu preciso dilatar a pupila para ver grau, então, na maioria das vezes, a gente consegue fazer só numa vez. E daí ver a convergência ocular é um dos sintomas. Então, quando a gente olha para longe, os olhos estão retos, alinhados. Quando a gente vai olhar para perto, os olhos têm que fazer um movimento de convergência para os 2 olhos baterem no mesmo ponto. Se os olhos não convergem adequadamente, essa pessoa vai ter dificuldade nas atividades para perto. E a convergência alterada é um dos sintomas, um dos sinais de SDP. Então, a gente vai ver a parte da motilidade ocular e vou fazer a análise postural e a tipagem segundo o protocolo do Dr. Orlando, que eu falei antes para vocês. E daí, esse protocolo vai me mostrar qual é o prisma que eu preciso colocar naquela pessoa. Então, a gente tem 9 tipos diferentes dessa tipagem, e daí são prismas em variações de grau diferentes e de posição também. Então, tem pessoas que precisam de prisma num olho só, tem pessoa que precisa de prisma nos 2 olhos, e isso pode variar, ser mais forte no olho direito ou mais forte no olho esquerdo, e a dosagem também desses prismas, o grau desses prismas também pode variar de pessoa para pessoa. Então, tudo isso foi determinado pelo protocolo do Dr. Orlando. E o tratamento tem que ser um tratamento multifatorial. Então, a gente entra com os óculos de prismas que precisam ser usados durante todo o tempo. Tem pessoas que têm um pouco mais de resistência, né? Ah, não quero ficar de óculos o tempo todo. Bom, quando não tiver de óculos, vai sentir os sintomas. Então, os óculos, você está tendo benefício enquanto está usando os óculos. Tirou os óculos, perde esse benefício. O que eles perceberam, os estudiosos, é que se você fica o dia inteiro com óculos de prisma, no final do dia, mesmo que você tire, ainda vai ter um pouco de efeito, mas eles não conseguem quantificar o quanto é esse efeito e quanto tempo dura. E pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então, o ideal é que se use todo o tempo. Em crianças que têm graus baixos, tem criança que coloca o óculos, mesmo que não tenha nada de grau, coloca o óculos e fica todo o tempo. Tem criança que não, acaba usando mais na escola, não quer usar quando vai fazer atividade física ou quando vai brincar. Então, a gente tem que ver também cada pessoa, né? Tem criança que fica assim, vira outra criança e eles mesmos não querem tirar os óculos, mas as pessoas, infelizmente, o ser humano não é matemático, né? Então a gente vai levando do jeito que a gente consegue também, aceitação, enfim. Muitas dessas pessoas a gente precisa entrar com palmilhas posturais, então o Dr. Orlando desenvolveu palmilhas proprioceptivas que tem um infravermelho na palmilha e manda informação por baixo, através da pele. Essas palmilhas precisam estar encostadas na pele da pessoa, então usa por dentro da meia. Então eu senti algumas resistências em crianças que têm muita sensibilidade cutânea, porque sua e não quer ter aquele negócio encostado na pele. Então, eu tenho uma fisioterapeuta que faz as palmilhas personalizadas para mim lá na clínica, e daí não tem esse infravermelho, mas as informações proprioceptivas chegam de outras formas e não precisa usar por dentro da meia. Então, a gente conseguiu ter uma
fazer com que as crianças usassem mais essas palmilhas. O tratamento da oclusão, que eu falei para vocês, quando é necessário, exercícios de reprogramação postural. Então, uma forma da gente reorganizar o nosso corpo, ensinar o nosso corpo a ter uma boa postura, isso vai ajudar a não desregular ainda mais a propriocepção. Então, quando você põe os óculos, você mostra para o seu cérebro o que é o correto. E daí você tem que parar de agredir o corpo. Então, o que eles fazem é que a gente não nasce com síndrome da deficiência postural. Você vai adquirindo ao longo do tempo, dependendo da sua postura. Então, as agressões posturais que a gente faz no dia a dia, a forma como a gente senta, a forma como a gente anda, a forma como a gente dorme, carregar peso muito mais de um lado do que do outro, então tudo que é assimétrico e que a postura ruim, então a gente, né, hoje em dia, todo mundo no celular, assim, com a cabeça abaixada, isso estira os captores cervicais, que são muito importantes, e vai desregulando ainda mais a propriocepção. Então, você ensinar para o seu corpo boas posturas, sentar direito, andar direito, carregar peso de uma forma mais simétrica e não exagerada também, parar, andar, tá sempre com os pés olhando para frente, então quem anda com os pés olhando, tipo 10 para as 2, isso desregula o cérebro. O importante é a gente estar sempre com os pés olhando para frente. Então eu falo para os pacientes, parou para esperar o elevador, olha para o seu pé, vê como é que ele está, porque você vai ensinando para ele que o pé tem que estar, você olha e você conecta, né? Ó, meu pé está aberto, então agora eu vou colocar ele de frente. O doutor Henrique Martins da Cunha colocava os pacientes de frente para o espelho, para eles ganharem consciência corporal. Então, olha como você está, ó, sua cabeça está torta, então agora arruma. Mostra para o seu cérebro que esse é o certo. Então, relaxa um ombro, relaxa o outro ombro. Então, tudo isso vai ajudando você a ensinar o seu cérebro a manter uma boa postura e manter e regulando a propriocepção para um dia poder se libertar dos prismas mesmo, né? Fazer ergonomia no ambiente de trabalho. Então, apoio de pé é muito importante. A gente recomenda para as crianças também apoio de leitura a 30 graus, mas para os adultos também, eu tenho aqui em casa, eu uso apoio de pé, eu uso apoio de leitura, porque quando você faz assim para ler, você estira os captores cervicais, e quando você lê aqui retinho, você lê muito melhor. Então, acho que a gente mesmo, automaticamente, se fala, nossa, o que eu estou lendo mesmo? Pega e faz assim para ler. Por quê? Quando você lê assim, você entende melhor o que você está lendo do que quando você lê assim. Então, ajustes ergonômicos no ambiente também vão ajudar a gente a não agredir o nosso corpo e ajudando cada vez mais a nossa propriocepção. O colchão, né, onde a gente dorme, tem que ser um colchão firme, um colchão mole lesa muito os captores proprioceptivos musculares. Então, por exemplo, quando a gente dorme fora de casa, que você dorme num colchão mole, no dia seguinte você acorda podre, né? Nossa, estou quebrado hoje, dormi super mal. Isso é uma coisa aguda, mas se você faz isso diariamente, você fica num crônico ruim. E daí o corpo já nem percebe mais que aquele colchão que está te fazendo mal. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa cuidar dentro de casa. E são coisas simples que dá para fazer, né? E as terapias associadas. Então, os óculos, todo esse tratamento proprioceptivo funcionam como se a gente estivesse colocando o trem no trilho. E as terapias são o combustível que vão levar o trem para a próxima estação. Então, as terapias são muito importantes para ajudar, principalmente a criança, né,
recuperar o tempo perdido e ir desenvolvendo. E daí para um dia também ele ter alta, né? Então a gente vê que durante as terapias a criança evolui muito mais rápido. Às vezes eu peço para fazer osteopatia também, então tem pessoas que têm muita alteração de postura, muita tensão muscular, tem, quando está tratando a mordida e tem alteração na base do crânio, a osteopatia ajuda muito. Então, eu costumo encaminhar bastante. Eu até eu queria entender como que os osteopatas pensam, então eu fiz uma formação em osteopatia pediátrica, e é fantástico como a assimetria e a simetria são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança em um adulto. Então, assim, o Dr. Orlando diz que ninguém nasce com SDP, mas tem algumas crianças que nascem com SDP, porque elas estão tão tortas lá dentro da barriga, elas encaixam errado, elas durante o canal do parto, quando nascem por cesárea, elas têm uma alteração da base do crânio, uma simetria craniana, e isso já pode acabar gerando sintomas. Então, a gente acha bonitinho, né? A criança dorme com a cabeça assim, ó, no carrinho, e acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque ali você já está lesando captores proprioceptivos. Então, desde pequenininho, a gente precisa cuidar para essas crianças estarem bem, crescerem bem, para elas não terem problemas no futuro. Então, não é porque a criança é pequena e não sente dor que está tudo bem. Ela pode chegar a ter dor um dia. Então, até hoje, veio uma criança lá no consultório que está bem desregulado, e daí ele tem muita dor de cabeça, o menino tem 10 anos, fez 10 anos agora. E daí eu estava falando para a mãe, agora ele não tem dor muscular, porque tem 10 anos, mas já tem dor de cabeça, tensional, de tanto que aperta os dentes, aperta tudo. Quando chegar com 30 anos, essa criança vai estar morrendo de dor. E que qualidade de vida tem, né? Uma pessoa que tem dor todo o tempo. Então, eu tive dor todo o tempo, durante 12 anos, e eu entendo, né? A gente que tem dor crônica, a gente entende como ter dor faz mal para toda a sua qualidade de vida. Eu chegava a ter que desmarcar a agenda porque não tinha condições nenhuma de trabalhar, porque estava travada. Então, melhorar, né, eu tive uma melhora aí de 90%, raramente eu tenho dor, às vezes quando dorme de mau jeito, um dia que você está mais tenso, e acabo tendo dor, mas eu precisava fazer fisioterapia e massagem semanalmente, e hoje em dia eu faço massagem uma vez a cada 2 meses, eu tomava Tandrilax todos os dias, que nem embala, e hoje em dia, raramente eu preciso tomar algum remédio para dor muscular. Então, para ver como, quando a gente quebra esse ciclo da dor, a gente consegue ir melhorando e dando qualidade de vida. É claro que não é da noite para o dia. São vários fatores que a gente precisa ir arrumando. Mas se a gente for encaixando as peças, a gente vai ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida muito maior. Aqui eu coloquei alguns artigos científicos que são mais sobre a ligação entre a postura e a dislexia, a dificuldade de aprendizagem, que é o meu foco, né, o que eu mais gosto de estudar é sobre isso. Eu cheguei no STP por conta disso. E aqui eu coloquei outras referências também. Quem quiser ler mais sobre isso, é só procurar no PubMed, no Google Acadêmico, tem bastante artigo. É pouco conhecida a SDP aqui no Brasil, chegou aqui em 2012, e tem acho que 10 oftalmologistas no Brasil inteiro que trabalham com SDP. Então é pouco conhecido, mas não quer dizer que é pouco estudado, né? Existem artigos científicos e estão lá para a gente ler. Tem muitos artigos que falam da relação entre a propriocepção
e a aprendizagem, a propriocepção e a dor, Ehlers-Danlos, essas alterações de colágeno. Então, é só saber procurar que vocês vão conseguir achar artigos científicos sobre isso. Tem um grupo bem forte na França que está estudando bastante esse tratamento com os prismas ativos. Então, o Patrick Quercia, que é um médico oftalmologista que encabeça toda essa equipe, e tem bastante artigos no nome dele e na equipe dele. Então, para quem quiser ler, é só procurar que tem. Uma coisa que é importante a gente saber é que o prisma ativo não é uma terapia visual. Então, não é porque é no olho que é uma terapia visual, porque terapia visual é outra coisa, é um treino para o olho. O prisma ativo é um tratamento proprioceptivo, e isso vai muito além de uma terapia visual. Esses aqui são os livros que a gente encontra no mercado sobre a síndrome da deficiência postural. Tem esse livro aqui de dislexia, de evolução e propriocepção, que não está mais no mercado, mas tem em PDF. Quem quiser pode me mandar um e-mail que eu envio, eu tenho o livro. Os outros vocês encontram para comprar aí nos sites, na Amazon, enfim. Tem esse livro que é muito interessante, que ele é do Patrick Quercia, com um dentista italiano, que eles falam muito da relação entre o olho e a boca. É um livro bem interessante, mas só tem em francês. Eu estou lendo junto com o Google Tradutor, porque eu não falo francês, mas eu já li mais da metade do livro e ele é muito interessante. E é isso, essa é a minha clínica, é uma clínica infantil, mas tem vindo alguns adultos, então eu sempre falo, avisa que é uma clínica de criança, né, Tânia? Porque às vezes chega a pessoa e fala, nossa, será que eu estou no lugar certo? Mas se ela souber que é uma clínica infantil, mas que eu tenho atendido os adultos, eles ficam um pouco mais tranquilos. Mas a gente fez para atender as crianças, e as crianças adoram os brinquedos, se divertem, ficam super à vontade. A gente lá, né, atende muitas crianças neurodivergentes, autistas, então a gente tenta fazer de uma forma bem lúdica para eles ficarem mais confortáveis possíveis e colaborar o máximo possível durante o exame. E é isso. Eu vou parar de compartilhar a tela. Deixa eu ver como é que eu faço. Nossa, doutora, excelente. Amei a aula. Ai, que bom. Se vocês quiserem, pode fazer perguntas. Gente, a Fernanda já está colocando excelente. Meu filho tem várias características. Minha filha é paciente da doutora Ana Carolina. A gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu porque eu fui levar a Manuela, que usa prisma, mas passou todo mundo em avaliação. Eu, a Lorena e a Manuela. Só a Manuela que, por incrível que pareça, achei que eu fosse ter também. Porque eu tenho tudo, Não né? Tem precisa. dislexia, hipermobilidade. Mas aí a gente não viu diferença, né? Então, isso é uma das coisas. A gente tem que ver uma diferença na postura. Então, tem uma alteração postural, a gente testa o prisma, e daí, se tem diferença na postura, aí que eu vou prescrever, senão não A prescrevo. minha outra filha, a Lorena, que não deu prisma, não deu SDP, ela tinha uma mordida cruzada. Ela melhorou muito com O o uso do tratamento. aparelho, que eu até coloco na minha aula também, ela com o aparelho, fazendo a baropodometria naquela plataforma. Aí ela tem que ficar 1 minuto parada, assim, com uma super instabilidade postural, aí com o aparelho ela já estabiliza. Não, é impressionante como muda. E a psicopedagoga da Mariana está aqui, da Manuela, ela pode falar o tanto que a Manu melhorou também a questão de cognitiva, né, Mariana, de leitura e agora de cálculo, né? Impressionante. E ela tinha recebido meio que um diagnóstico de TDAH aí no passado, né, Mariana? É isso mesmo. Gente, desculpa, que eu tô saindo do consultório, mas é isso mesmo. Olha, a progressão da Manuela com a prancha, com os pés também, porque eu coloco aqui no consultório para ela ficar com os pezinhos, e o óculos é nítido.
quando ela quando ela esquece o óculos dela para terapia, ela é outra criança. Cognitivamente é outra criança. Foi muito bom, muito bom. E olha, eu quero agradecer, Tânia, por estar aqui, porque a doutora falou uma coisa que me preocupou, porque eu consigo carregar as coisas de um lado só. E eu percebo, e agora com computador, tudo, eu sempre fico torta. E eu vou me policiar com isso daí, porque agora eu fiquei bem preocupada, viu? Na verdade, assim, não é todo mundo que vai ter SDP, né? Então, 15%, eles calculam que 15% da população tem SDP. Sim. E mais que isso deve aumentar com o uso dos eletrônicos, porque as pessoas estão piorando cada vez mais a postura. Mas também depende da resistência às agressões. Então, por que por exemplo, tem uma pessoa, a família inteira tem SDP, por exemplo, né? Então, porque a gente tem a resistência de um lado e a agressão do outro. Então, você agride. Se a agressão é maior do que a resistência, a pessoa vai desenvolver os sintomas. Se a resistência é maior do que a agressão, ela não vai ter sintoma nenhum. Então, tem pessoas que são toda torta e não tem nenhum sintoma, né? Ou que se faz tudo o que pode para, assim, de carregar peso, né? Trabalhar com força, trabalho braçal, e não tem sintoma nenhum. Por quê? Porque essa resistência é grande. Agora, essa resistência que é genética. Então, a mãe ou o pai tem uma resistência mais fraca, por exemplo, e isso é passado geneticamente. E as pessoas da mesma família têm os mesmos hábitos posturais, então eles sentam no mesmo sofá mole, eles dormem no mesmo tipo de colchão mole, eles sentam de qualquer jeito. Então, assim, são posturas ruins que a família carrega. E se essa resistência familiar já é pior, todos vão acabar desenvolvendo sintomas. Então, por isso tem gente que fala, a SDP é genética? Não. É familiar? Sim, por causa da resistência, que é genética, e das agressões que são semelhantes dentro de uma mesma família. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, e quem tem já diagnosticado SDP, quem tem os sintomas, às vezes não está diagnosticado, mas tem os sintomas, essas pessoas que mais têm que tomar cuidado, porque já sabe que seu corpo é mais frágil, né? Então, eu uso óculos há 5 anos. No final do ano eu estava super bem, meu óculos ficou torto, eu falei, vou ficar sem. Fiquei 1 mês sem usar óculos. Voltei a ter todos os sintomas de novo, entendeu? Por quê? Porque a gente também vive uma vida, né? Senta, levanta e vai, faz, ok, carrega. E daí, se não tem o negócio lá te regulando, você acaba voltando às coisas anteriores e volta a ter os sintomas. Então, por isso que a gente precisa estar sempre muito atento. Nossa, maravilha. Acho que a Daniela tem alguma pergunta. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. Ana, eu estou numa cidade, São José do Rio Preto. Se eu encaminho um paciente para fazer avaliação, como é que eu tenho que pedir essa avaliação para o hospital? Na verdade, não é qualquer oftalmologista que faz, em São José do Rio Preto não tem ninguém que faça, você tem que mandar para quem faz isso. Então, aqui em São Paulo tem eu e mais uma médica, tem uma em Campinas que faz, tem um outro médico que faz em São José dos Campos, então acho que aqui no estado de São Paulo são só nós 4. E daí tem em Belo Horizonte, tem uma médica No Nordeste tem vários. Tem vários, sim. Em Recife, porque foi a doutora Eliana, que é a chefe lá da Fundação Altino Ventura em Recife, que é um hospital muito grande lá, importante, ela que trouxe a SDP para o Brasil. Então, ela acabou difundindo um pouco mais, só que agora ela abriu mão porque ela foi cuidar das crianças com microcefalia. Então, de 8, 9 anos para cá, ela virou para cuidar mais dessas crianças com microcefalia e acabou meio deixando esse SDP
de lado, e isso acabou diminuindo a quantidade de médicos que fazem. Mas Recife é um centro de referência. Em Brasília tem duas, uma delas faleceu essa semana. Então, uma médica que faz em Brasília e tem uma em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você tem então, assim, essa lista? Eu tenho, eu posso te passar depois. Passa, porque como eu atendo muito paciente por telemedicina, nem todos conseguem vir. Conseguem em São Paulo. O que a gente pede, quando é criança, passar pelo menos 2 dias aqui em São Paulo. Então, eu recebo muito paciente de outros estados, eles vêm, fazem avaliação, daí eu passo os óculos, tem as óticas também que foram treinadas, porque não é qualquer ótica que faz as lentes, então elas têm regras específicas de montagem, então o doutor Orlando treinou as óticas para fazer do jeito que precisa ser feito, então a gente indica essas óticas que fazem, e daí quando não tem na cidade da pessoa, eles mandam pelo correio. Então, para facilitar também. Mas, infelizmente, são poucos lugares que a gente encontra. E daí você pode, se você mandar lá para a minha clínica, você pede como avaliação de SDP, que daí a minha secretária já sabem como que tem que fazer. Se é criança é de um jeito, se é adulto é de outro, daí ela já tem toda a orientação. A Lívia está perguntando alguma coisa. Fala, Lívia. E esses óculos são compatíveis com outras coisas que a criança tiver? Tipo, se tiver astigmatismo, Sim. corrige tudo com o mesmo óculos? Sim, senão seria inviável, né? Então, se a pessoa, se o adulto, inclusive óculos multifocais também. Então, um adulto que tem mais de 40 anos, que precisa de grau de longe, grau de perto, faz o óculos multifocal com o prisma. Então, é todo um desenho diferente, mas a hora que você olha, é uma lente normal. Então, não é nada de diferente. A criança vai para a escola, ela não vai ser estigmatizada por causa daquilo, porque é um óculos normal no rosto dela. É diferente de usar filtro, essas coisas, né? Então, a gente consegue colocar todo o grau, tudo junto nos óculos, nas lentes. Ah, legal, obrigada. Eu te mandei uma família inteira na sexta-feira, a mãe e os 2 filhos. Já vou marcar para minha família inteira. Não, mas vem uma criança encaminhada, aí a mãe já fala, você atende adulto? Porque acho que eu tenho todos esses sintomas, porque a gente vai fazendo a anamnese e você vai perguntando. E daí a criança tem, a mãe tem, a irmã tem, acho que vou trazer a irmã também, que tem alguma coisa. Então, a gente vai pegando aí, por isso que é muito familiar, né, a questão. A gente vê muito de comportamento também. Não, sou prova viva aqui de que a Manuela, ela tinha um teste neuropsicológico com déficit de atenção, e a gente repetiu o teste neuropsicológico após 6 meses com tratamento do óculos prismado e não deu. Incrível. Era só acima da disfunção postural. Exato. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer o diagnóstico correto, porque daí você vai dar Ritalina, da Venvance, da Atenta para a criança, que na verdade não precisaria dessas medicações. Ela precisa de outra coisa, da causa real. É claro, não são todas as crianças que precisam de prisma. Toda criança com TDAH tem SDP? Não. Mas é uma das coisas que a gente precisa excluir, né? Então, eu acho que é muito importante. Tem muita criança sendo diagnosticada com dislexia também, que o problema é insuficiência de convergência, que é pouco visto nos consultórios oftalmológicos. Então, assim, muito diagnóstico errado. E é fácil dar medicação, né? Você dá a medicação, você se livra do paciente, mas o paciente não se livra do problema. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais integrada, né? Acho que a medicina vem caminhando para isso também. A medicina dividiu as pessoas, o ser humano em gavetinhas, mas agora a gente precisa entender que essas gavetinhas fazem parte de um todo. A Mariana, acho que quer perguntar alguma coisa também. Eu só falar que a senhora falou agora, né, doutora, que
a gente dá o diagnóstico. E a Manuela foi uma prova, da Tânia, né? Foi uma prova clara para mim, e hoje eu tenho essa preocupação com o psicopedagoga. Quando eu faço a avaliação, eu já converso com os pais da o TDAH, eu já converso para indico a senhora, porque eu tenho, da Manu, eu tenho lá o endereço, para eles estarem procurando, porque a grande preocupação é dar um diagnóstico errado, né? Como da Manuela saiu o TDAH, e quando veio o diagnóstico da senhora, veio falando, né? Aí que eu fui conhecer o SDP, que era ele dá todas as causas, né, parecida com o O TDAH, TDAH. e que não tem, e que não é, né? Então, Os eu tenho sintomas conversado são muito isso. parecidos, mas a causa é diferente, né? Então, é isso que a gente precisa aprender a separar, né? A excluir. Isso, Uhum. eu comecei agora a atender uma adulta em que ela, só vendo a Manuela e lendo sobre o SDP, o curso que eu um tempo atrás, né, que teve uma web, a gente tem um olhar diferente, e eu já conversei com ela hoje, e eu vou indicar também já para ela fazer a avaliação pelo que ela está me trazendo na anamnese. Isso é muito importante, gostei bastante, viu? Que bom, obrigada. E também até desautonomia melhora. Não sei se você vai lembrar de uma paciente nossa, Lembro. que era uma tatuadora, ela tira o óculos, ela desfalece de desautonomia. Ela evolui com um pré-síncope, síncope, se ela não sentar. Isso acontece porque as artérias musculares também têm fusos, né? As artérias também têm fusos musculares. E daí, se eles estão tensos e a pessoa levanta rápido, principalmente, ele não consegue relaxar para mandar o sangue para o cérebro. E isso vai gerar uma hipóxia cerebral, e aí tem o desmaio, né, a síncope, enfim. E daí, quando tá com óculos, as artérias não estão tensas, e daí o fluxo sanguíneo acontece muito, muito mais facilmente. E daí ela precisa tomar cuidado, até para tomar banho, né? Tem que tirar o óculos, ela falou que às vezes ela sentar. toma banho de óculos porque ela não consegue. Não, eu tirei o óculos para poder fazer a termografia no consultório, ela começou a ficar pálida, ter sudorese, cianótica. Eu falei, não, volta o óculos. Não, adulto tem esses sintomas, né? Em criança é muito difícil você ver, mas tem adulto que você vê. Teve uma que foi a semana passada, que ela começou a ficar toda vermelha a hora que eu pus o prisma, porque o sangue começou a circular no corpo dela. Ela começou inteira, assim, ela era pálida e de repente ela ficou toda vermelha. Eu falei, nossa, você está vermelha. E ela estava toda. Aí depois, aos poucos, foi melhorando. Aí você vê, eles respiram, eles faz assim. Por quê? Porque relaxa a musculatura. Então, assim, é muito legal. Em adulto, a gente vê mais essa coisa postural mesmo, assim, né, das tensões musculares, porque eu acho que o adulto já chegou nessa fase. Na criança, é mais o cognitivo que vai acontecendo aos poucos. Mas aí a gente tem o feedback dos pais, que é maravilhoso. Agora fazer lição de casa com meu filho já não é mais um tormento. Então, você melhora a qualidade de vida da família inteira, né? Porque ninguém merece ter que fazer lição de casa com uma criança que não para quieta na cadeira. Então, e daí tudo, né? A criança começa a andar melhor, começa a ir melhor nas atividades físicas, nos esportes. Então, é muito legal a gente ter esses feedbacks. Já tive criança que estava tomando 5 remédios para atenção, e depois de um ano ele estava sem nenhuma medicação. Então, isso é satisfatório, assim, a gente, né, fala, nossa, tá fazendo efeito o meu trabalho, é muito gostoso de receber. Muito bom. E falar também para o pessoal que o SDP, eu peguei muitos pacientes que evoluíram com SDP pós-Covid. E também pós, né, alguma lesão cerebral, pós-AVC, por causa de alterações neurológicas, daí tem uma desorganização neurológica, e isso gera toda uma bagunça proprioceptiva e começa a ter os sintomas. Então a gente consegue melhorar. Eu tenho uma paciente que teve AVC,
e que ela, não, é impressionante como o cognitivo dela melhorou depois que ela colocou os óculos, parece que ligou o on, assim, e a gente não consegue prever o quanto de melhora vai ter naquela pessoa, só quando ela volta e fala, ó, melhorei isso, melhorei aquilo, tanto na criança quanto no adulto, você sabe que vai melhorar, mas você não sabe quanto vai melhorar. E tem pessoas que é impressionante, virar outra pessoa. Tem pessoas que não é tanto, né, que é até um pouco frustrante, mas é o que temos. Às vezes, né, tem muitas coisas, é muito multifatorial. Então, tem outras coisas que precisam ser feitas que, às vezes, não foram feitas adequadamente e a criança não conseguiu ter aquela melhora que a gente espera. Excelente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Era isso, gente. Espero que todo mundo tenha gostado, porque eu amei. Bom. Não, é uma coisa que a gente pode fazer rastreio, né? Mesmo sendo médico da dor, a gente faz rastreio e encaminha, né? Quem dá o diagnóstico final é o oftalmo, né, Ana? Isso. Exatamente. E acho que é uma coisa interessante de vocês verem é a boca, tá? Porque muitas vezes não se pensa nisso. E a mordida, uma mordida que não encaixa bem, pode ser a razão de todas as dores.